gente teve hoje, Lana, a apresentação na Procuradoria-Geral da República de uma lista formulada pelo Senado Federal de nomes de pessoas ali que tiveram envolvimento, né, de alguma forma, com os atos do último domingo. Estiveram nessa reunião, claro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Aras, ao receber essa lista das mãos do presidente do Congresso, prometeu celeridade nas apurações e dar encaminhamento a esse processo já a partir da próxima semana. Vamos ouvir aqui um trechinho do Aras. Vamos nos debruçar com a rapidez e com a confiança de que é preciso responder aos fatos, porque o nosso maior valor constitucional é a democracia. O nosso Ministério Público está totalmente voltado para a apuração dos responsáveis, identificação dos responsáveis e buscar a punição dos culpados. Com certeza, o colega Carlos Frederico já começa a trabalhar hoje mesmo para ver se na segunda ou na terça-feira tenhamos oferecimento das denúncias penais que instauram a ação penal ou só as cautelares ou só inquérito. O Rodrigo Pacheco agradeceu a presteza do Augusto Aras em relação a dar encaminhamento a essa lista. São mais de 40 pessoas que foram identificadas já pelos atos de vandalismo no prédio do Congresso. Segundo o ponto principal aí é para reparação dos danos causados, claro, mas Rodrigo Pacheco deixou claro que a intenção também com essa apresentação dessa lista é que haja também uma punição criminal a essas pessoas envolvidas nos atos do domingo, Lana. Então a gente vai ver claramente que os responsáveis pela baderna, pelo quebra-quebra, quem são e, além disso, teve aquele movimento da Advocacia Geral da União de ontem, né, Cris? Não só a identificação para que eles respondam a processo pelos crimes que cometeram, mas também a identificação dos responsáveis por pagar essa conta. Eles tiveram, mais de 50 empresas e pessoas tiveram contas bloqueadas, os bens bloqueados, até que seja apurada a responsabilidade, a participação dessas pessoas. É muita ingenuidade achar que eles não vão ser responsabilizados ou colocar a culpa em infiltrados da esquerda. Tá tudo filmado, minha gente. São prédios públicos. Monitoramento por câmera 24 horas. Não só porque são prédios públicos e que têm as câmeras de segurança, mas porque eles filmaram tudo e divulgaram na internet. Não vai dizer que foi um coleguinha, que foi outra pessoa. Quando a pessoa aparece, né, literalmente sem calças, em cima de uma mesa, tá achando que quem vai acreditar nessa historinha, minha gente? Bom, eles têm que ser identificados e só no Congresso Nacional, lembrando, o prejuízo calculado, estimado, 6 milhões e meio de reais. Prejuízo para quem? Para você, para mim, para o Cris e preferencialmente para esses baderneiros, golpistas. Tomara que eles sejam cobrados centavo por centavo e ainda tem muita coisa que não vai conseguir, eles não vão conseguir recuperar, mesmo com todo o dinheiro do mundo. As obras de arte, os presentes que eram dados a presidentes e que estavam no acervo histórico desses prédios dos três poderes, Cris. A réplica da Constituição Federal foi recuperada. Por incrível que pareça, foi devolvida, entregue à sede da Polícia Federal em Varginha, em Minas Gerais. Varginha, Minas Gerais. Ou seja, o sujeito que estava lá no meio, né? Esse escapou, tá lá em Minas Gerais. Enfim, hoje foi apresentada pelo ministro Flávio Dino, esse exemplar da Constituição de 1988, ficava ali no prédio do Supremo, né? Foi exaltada por todo mundo, pelos baderneiros que quebraram tudo no prédio do Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino pediu compreensão a quem critica as prisões de bolsonaristas radicais hoje, o ministro da Justiça, que afirmou que os processos contra essas pessoas serão levados até o fim. Eu convido os colegas que questionam as prisões em flagrante a olharem o Código Penal, lerem o tipo chamado pelo Congresso Nacional de golpe de Estado.
a tentar almejar, destituir um governo legitimamente eleito, é crime. Nós temos que levar isto adiante não por vingança, não por retaliação, mas nós temos que levar isto adiante porque a lei manda. E se nós não fizermos isso, estaremos nós cometendo crimes. E isto é necessário para a prevenção de novos eventos dessa natureza. Então é preciso união nacional para proteger o dinheiro público, para proteger o interesse público. Não é para proteger um governo ou um presidente da República apenas. É para proteger o Brasil. Bom lembrar, Lana, que aquela decisão do Alexandre de Moraes, que proibiu na quarta-feira qualquer tipo de bloqueios de estradas, de avenidas e reuniões para manifestações Brasil afora, ela foi avalizada por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Importante a gente deixar, enfatizar e deixar claro esse resultado final dessas votações no plenário virtual, porque tira também um pouco do peso daquela coisa da imagem do Alexandre de Moraes, né? Porque ele dá aquela primeira, e eu não estou defendendo o Alexandre de Moraes não, mas é importante dizer isso porque mostra a força e a unidade do Supremo Tribunal Federal em relação a uma decisão importante que foi tomada no meio dessa semana. Até porque são os fatos, né? E contra fatos a gente não tem que discutir. A verdade factual está aí, ela está colocada. O ministro Alexandre de Moraes deu as primeiras decisões, mas a gente já discutiu várias vezes aqui no Bastidores do Poder a necessidade do colegiado se pronunciar, do Supremo Tribunal Federal dizer o que pensa sobre as decisões monocráticas. Tanto que houve uma mudança no regimento interno e agora as decisões monocráticas têm que ser submetidas ao plenário com urgência. É isso que está acontecendo. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo com 2 votos contrários, formou maioria para reafirmar que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, tem a maioria do Supremo Tribunal Federal. E uma outra declaração sobre esse processo de investigação foi do ministro da Secretaria de Comunicação Social, dia desses, não foi de hoje não, mas o Paulo Pimenta disse que as investigações vão ser tão rigorosas que a perícia que foi feita no Congresso e nos prédios públicos em Brasília pegou amostras de sangue, de fezes e de urina dentro do Planalto, especialmente, infelizmente, tem que ser dito, né? Porque foi o que aconteceu. Pegou amostras de tudo isso aí, desse material, para identificar os criminosos pela coleta desse material orgânico. Em conversa com os jornalistas, o ministro passou essa informação, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN, também está fazendo e terminando um levantamento ali para ter certeza de tudo que foi destruído com relação especificamente às obras de arte e ao acervo histórico das 3 casas. Mas como você disse, você deu a explicação que foi dada para a cópia da Constituição, Cris? Eu achei muita graça. A pessoa que levou acharam a Constituição lá em Varginha, né? Acharam a cópia da Constituição com uma pessoa em Varginha. Falaram, bom, o que o senhor está fazendo com a cópia da Constituição? Ele disse, bom, eu peguei para protegê-la. Foi isso que ele disse para a polícia. É porque eu vi que o pessoal estava passando a mão na Constituição, peguei e estava cuidando. O pessoal estava meio exaltado lá, podia ter algum subindo, dano. Né? Não, escreveram, que dó, né? Na justiça que fica em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, escreveram Perdeu Mané com erro de português ainda. Né? Perdeu Mané. Aliás, o Rodrigo... Barroso. José Roberto Barroso. Ele foi questionado na terça-feira, né, quando houve aquele encontro entre governadores, presidente Lula, ministros do Supremo, integrantes do Legislativo lá no Planalto. Depois eles desceram a rampa abraçados, foram vistoriar lá o prédio do Supremo e depois na entrevista coletiva, após essa vistoria, houve um momento de descontração naquele momento que era tenso para burro, mas... o José Roberto Barroso foi perguntado se ele se arrependia de lá atrás, lá em Nova York, naquele ato infeliz dele, que a gente já comentou aqui nos Bastidores do Poder, ter virado para um apoiador do Jair Bolsonaro na cidade americana e dito, perdeu o Mané, né? Ficou conhecido. Aí ele falou assim, eu me arrependo, porque tá escrito ali um perdeu com L. Isso que é de doer. Palavras ali do Barroso, né? E é dose
que de fato houve um erro grosseiro, né, do português. Né? A escultura à Justiça foi feita por um artista de Belo Horizonte, Alfredo Seschiatti, 1961. Tem 3 metros de altura, é realmente muito alta. Aquela escultura que todo mundo vê no jornal, porque fica em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, é uma estátua que retrata Têmis sentada, deusa da justiça, com os olhos vendados, né? Para lembrar a todos que a justiça é cega, né? Mas ela tem que tratar iguais de maneira igual e desiguais de maneira desigual, inclusive privilegiando as pessoas que precisam de atenção especial, né? Essa é a senhora justiça que tem essa representação em frente ao Supremo e que foi vítima de uma pichação com erro de português. Agora, você estava criticando o rapaz lá que tentou salvar a Constituição. Pô, mas a Constituição estava sendo bem tratada desde o momento que ela saiu do Supremo. Você não viu o sujeito que sobe lá e levanta a Constituição nas imagens que circulam aí na internet? Tá de luva. Tá de luva. Pois é, uma mão só. Uma mão. Esperamos que a outra mão estivesse limpa, né? Que não tenha sido usada para limpar nada de escatológico momentos antes. Bom,